Já recebi várias crônicas, já respondi várias outras, algumas ainda não respondi, e muitos de vocês têm uma dúvida bem profunda sobre o que é, afinal de contas, uma crônica, especialmente comparando crônica com o conto. Então, eu achei melhor, antes de continuar o conteúdo do módulo, esse conteúdo mais sobre qualidade de texto criativo, dar um passinho para o lado, não é nem para trás, para o lado, e trazer para vocês um comparativo que eu tenho de conto, crônica e relato. Vocês sabem que eu adoro caixinhas, adoro categorias, por mais que na prática tudo isso possa se misturar, eu acho que para a gente aprender a escrever, para a gente ser mais seguro dentro de um gênero, a gente deve conhecer as classificações, as categorias do gênero. Então, eu trouxe para vocês um quadrinho para tentar diferenciar conto, crônica e relato. Isso é um conteúdo que é um parênteses na nossa aula, tá? A gente está vendo uma coisa à parte para poder ajudar vocês nesse exercício nos próximos, que vocês vão escrever sobre conto, crônica e relato. É possível até que eu trate esse tema de novo em algum módulo futuro, depende da nossa dinâmica aí. Então, está aqui. Conto, crônica e relato. Primeiro, o que aproxima os três? Os três podem ser narrativas curtas. Os três podem ser narrativas curtas. Por que podem? O conto e o relato necessariamente são narrativas curtas. O relato pode ser longo, mas enfim, são narrativos. A crônica, ela pode ser mais argumentativa, mais dissertativa ou mais narrativa. Então, a crônica, ela tem essa característica, ela pode ser narrativa, mas o conto e o relato são narrativas. O conto, ele é ficcional. A crônica e o relato são não ficcionais. Então, a rigor, o conto é da poética e a crônica e o relato não são. Crônica e relato são da retórica. Eles não são textos poéticos, tá? A gente vai entender tudo isso como texto criativo à medida que o autor usa mais literariedade, que ele faz um texto que se aproxima mais da literatura. Nós temos relatos maravilhosos escritos, vou dar um exemplo aqui hoje, que são considerados literatura. Inclusive, cai no vestibular de literatura. Tá? E para fazer a diferença dos três, eu fiz um quadrinho, trazendo algumas categorias e tentando encaixar conto, crônica, relato a partir dessas categorias. E a primeira categoria é o objetivo. E aqui é uma coisa bem disruptiva, que eu demorei para entender, que é o seguinte: o conto não conta uma história. O objetivo do conto não é contar uma história. O objetivo do conto moderno é causar um efeito, provocar um efeito no leitor. Quando a gente lê A Pequena Acendedora de Fósforos, a gente não sabe direito de onde ela veio, qual a origem dela, o que aconteceu com a família, por que o pai dela faz aquilo que faz com ela. A gente não tem detalhes da história, porque o importante do conto não é contar aquela história. O importante do conto é causar o efeito. Mesma coisa Venha Ver o Pôr do Sol, Barril de Amontilhado, que vocês estão lendo aí, devem ter lido até hoje. O Venha Ver o Pôr do Sol, a propósito, a gente falou da Lígia, a Lígia faleceu nessa semana, né? Com 97 anos, se não me engano. Então, nós homenageamos sem querer a Lígia, embora ela não precise de homenagem, porque ela é maravilhosa, ela merece que nós a leiamos mesmo. Então, o texto da Lígia, o Venha Ver o Pôr do Sol, nós não sabemos de onde é que vem aquele casal, o que aconteceu entre eles, porque o objetivo do conto não é contar uma história, é provocar um efeito. É que no final da leitura a gente sinta um efeito. No módulo de conto a gente vai ver isso com mais calma, tá? Mas só para vocês entenderem que o objetivo do conto é causar um efeito. O objetivo da crônica é defender uma posição, é trazer um assunto e trazer uma posição do assunto. Às vezes o cronista ele não defende uma posição tão claramente, mas só por trazer o tema para a pauta, ele já está fazendo esse papel. Por exemplo, escrever uma crônica sobre veganismo. Só ao tratar do tema veganismo, o cronista já está trazendo o veganismo para os holofotes. Então, a posição dele está, de alguma forma, ali no texto. A crônica tem esse objetivo mais prático do que o conto. A crônica ela quer defender uma posição. E o relato quer contar uma história. Então, quando a gente escreve um relato, quando a gente conta algo da nossa vida, da vida de um parente, da vida da cidade, nós queremos contar uma história. Um exemplo de relato bem conhecido é o Sertões de Euclides da Cunha. No fundo, os Sertões é um relato. O Truman Capote, para quem conhece, é um tipo de relato.
Então, relato é uma narrativa não ficcional, inspirada, né, em fatos reais e trazendo fatos reais. Esse é o relato. Então, no relato, a história é muito importante. Se eu mudar o nome do personagem, eu mudei completamente o relato. No conto, não. No conto, o nome do personagem não importa muito. O que importa é o efeito que aquela história causa na gente. Certo? Então, quanto ao objetivo, são esses três aqui. A crônica pode fazer uma reflexão, a crônica pode fazer uma. Trazer um tema para discutir, que nem vocês fizeram com A Gente Se Acostuma. Essa coisa da posição pode não ser tão clara, tá? Ela pode ser mais, mas ela é mais objetiva. Quem conta? No conto, nós temos um narrador ficcional. Se a Heloísa escrever um texto dizendo que o irmão dela matou uma pessoa, ninguém vai interrogar a Heloísa, porque é ficção. O eu do conto dela é uma ficção. Não tem irmão nenhum que matou ninguém. Agora, se a Heloísa Souza escreve uma crônica e publica com o nome dela e diz que o irmão dela matou alguém, a polícia vai perguntar, Heloísa, que história é essa? Quem teu irmão matou? Porque na crônica nós temos o pressuposto de que o próprio autor é quem está escrevendo o texto. E isso vale para o relato, tá? Não esqueçam que no Brasil, crônica e relato se confundem. Os concursos de crônica também têm livros de relato. E os cronistas dos jornais publicam de vez em quando relatos. Histórias que aconteceram com eles ou com pessoas próximas a eles. E aí tem que colocar, um tio meu contou que tal, 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 tal. Porque está pressuposto que é o próprio autor que está passando por aquilo. Certo? Essa diferença que eu acho bem interessante. O objetivo do conto é ser universal e atemporal. O conto é onde a literatura tenta ser obra de arte. Então, o objetivo do conto é durar além do tempo e do espaço. Não combina muito um conto sobre a corrupção do MEC. Não combina muito. Que é um assunto, infelizmente, pontual. Não combina muito um conto sobre o título do Palmeiras, do final de semana. Agora, temas como Covid ou Guerra da Ucrânia são tão fortes que talvez combinem. A gente pode fazer um bom conto com temas como Covid, Guerra na Ucrânia, que daqui a 100 anos vai se falar da Guerra na Ucrânia e da Covid. Então, até poderia. Mas, a rigor, o conto ele trabalha com temas universais e atemporais. Questões mais profundas. A crônica, não. A crônica fala daqui e agora. Ela fala do jogo de futebol de ontem, fala do campeonato mundial de 2022, fala da política do país. A crônica da cidade fala da rua esburacada na cidade. A crônica funciona aqui e agora. Claro que tem crônicas que falam da nossa geração, por exemplo. Então, elas acabam sendo mais permanentes, como aquela da Marina Colasanti. Mas, ainda assim, ela funciona nesta época e neste momento, neste lugar. O relato é curioso, porque quando a gente faz um relato... O que é um relato? A pessoa chega no hospital com alguém a tiracolo para ser internado. Ela tem que contar para o médico, para a atendente, o que aconteceu com aquela pessoa. Ela chega na delegacia de polícia, tem que contar para o delegado o que aconteceu para estar na delegacia. Isso é um relato, né? Um relatório, um relato. Só que quando a gente escreve o relato, o nosso objetivo é que ele seja eternizado. Então, se aconteceu alguma coisa... A minha avó, eu conheço a história da minha avó. Se eu escrever a história da minha avó, um relato sobre isso, o meu objetivo é que todo mundo saiba a história dela, que ela seja eternizada aquela história. Então, o relato, quando é escrito, ele tem a pretensão de durar mais tempo. A pretensão, né? Não, nem sempre acontece. Então, quando o Truman Capote escreve aquela história que ele escreveu, ele quer que as pessoas conheçam aqueles dois personagens. Quando o Euclides da Cunha escreveu sobre os sertões, ele quer que as pessoas saibam o que houve na Guerra de Canudos. Então, o relato tem a pretensão de durar além do seu próprio tempo. Mas o relato oral, que é a sua origem, ele é imediato. Ele é feito para durar aquele segundo. É a contação de história da fogueira. Vocês perguntem qualquer coisa, tá? Perguntem que não é tão simples. A linguagem. A linguagem da crônica é coloquial. Então, quem está fazendo crônica aí, não dá para ser uma linguagem muito erudita, muito elaborada, muito culta, porque não combina tanto assim com a crônica. Claro que depende do público, tá? Uma crônica publicada num jornal popular, como tinha, né? Agora estão fechando os jornais. Ela vai ser muito mais coloquial, muito mais solta do que a crônica de um jornal de classe média alta.
Teve um jornalista que trabalhava aqui no Diário na Zero Hora e foi fazer um plantão um dia no Diário Gaúcho. E ele escreveu que o jogador sofreu uma lesão no fêmur. E o editor dele cortou. Não. Machucou a coxa. Não tem lesão do fêmur aqui. As duas construções estão ok, as duas são coloquiais, mas lesão no fêmur é mais formal, então caberia numa crônica de um jornal mais formal. Alguém que escreve uma crônica para um jornal de direito, para um site de advogados, vai ter uma linguagem mais formal, naturalmente. Tá? Então, a linguagem combina com o público, ela se aproxima do público. No conto, a linguagem é parte do conto, a linguagem é parte da forma do conto. Então, o conto pode ter uma linguagem mais erudita, como é o caso do Saramago, pode ter uma linguagem criada para ele, como é o caso do Guimarães Rosa, do Mia Couto. Pode ter uma linguagem mais popular, quase bagaceira, como é o caso do Rubem Fonseca. Pode ter uma linguagem mais seca, como a da Dalton Trevisan. Mais elegante, como a Clarice Lispector, a Lígia Fagundes Telles. Então, a linguagem do conto ela é elaborada artesanalmente. Ela é parte estética do conto que a gente está vendo aqui ao longo do curso, né? Ela é pesada, ela é pensada. Não é uma linguagem erudita, tá? Não é isso. Ela pode ser erudita, mas ela pode não ser, de propósito. Tá bem? E no relato não importa muito a linguagem. No relato, em tese, o mais importante é a clareza, é a história, não é a forma. Então, no relato, a linguagem não é uma questão tão importante. Esse conceito a gente vai ver hoje, tá? Subtexto. Eu vou pular porque a gente vai ver ele hoje. O conto tem mais subtexto, a crônica tem menos subtexto. Só que a gente vai ver hoje o que é subtexto. E eu coloquei alguns exemplos aqui. Eu posso mandar para vocês depois os textos. Eu só vou ler um pedacinho do terceiro ali do relato, para quem não sabe o que é relato.